Bem-vindos, turma, a mais uma aula de banco de dados. Essa aula a gente vai estudar sobre modelo relacional. Então, é um modelo agora diferente, né? É uma nova etapa. Nós estivemos estudando até agora o modelo entidade de relacionamento, que é da parte conceitual do projeto de banco de dados. Então, agora nós vamos para a parte lógica, né? É o projeto lógico do banco de dados, e nesse projeto lógico vai ser principalmente um modelo relacional que nós vamos estudar. Então, lembrando que no projeto conceitual que nós vimos até então era criado uma abstração do mundo real e um modelo conceitual, e agora nós iremos descrever a estrutura de banco de dados de uma forma lógica, que será manipulada pelo banco de dados, pelo sistema gerenciador, né, de banco de dados, ou SGBD. Esse modelo tem uma vantagem, que ele é o modelo que de fato é utilizado pelos bancos de dados relacionais até hoje. Então ele é um modelo de muito sucesso, né, ele é um modelo utilizado em sistemas produtivos reais e modernos. Então vamos estudá-lo. Bom, esse modelo nasce de uma relação matemática, né, de uma teoria das relações da matemática, e que é uns conceitos baseados na teoria de conjuntos, né? Teoria de conjuntos que vocês já devem ter estudado em vários locais, muito utilizado na computação. Então, vamos nessa. No modelo relacional você tem várias relações, e o que é chamado de relação, na verdade, pode ser visualizado como uma tabela bidimensional, né? Então, como nesse exemplo aqui você tem pessoa, nós chamamos isso de uma relação. O nome da relação é pessoa, e as colunas são os atributos. Então, COD, nome e cidade são colunas. Cada coluna determina aí um tipo de dado, né? E cada linha é uma entrada ou uma instância, não é mesmo, dessa relação. Por exemplo, cada linha se refere a uma pessoa nesse caso. Então essa primeira aqui, a linha, é o João, né? O nome é João, o código é C1 e a cidade é Poa, né? Aí você tem as linhas seguintes, é Pedro, Paulo, Maria. Cada linha é uma pessoa, tá certo? Então cada linha é o que? Representa uma instância daqueles valores, né? Nesse caso é uma pessoa, tá certo? Então nós chamamos de tupla, né, cada uma dessas linhas, tá certo? E as colunas, como eu já disse, né, são atributos. E cada coluna é uma especificação de um tipo de dado, né? Então, por exemplo, você tem a coluna dos nomes, você tem a coluna das cidades, tá certo? E para cada coluna ou atributo você tem um domínio. Significa o quê? Quais valores eles podem assumir. Por exemplo, uma cidade. Por exemplo, na coluna de cidades você só pode inserir cidades, tá certo? Nomes de cidades. Você não poderia colocar um número ali. Isso seria um valor inválido para aquele atributo. Então, por exemplo, aluno é o nome da nossa relação. Cada um dessas colunas aqui em cima com o título é o atributo. Então você tem um atributo nome, você tem um atributo CPF, atributo telefone, endereço e assim por diante. Você pode ver que, por exemplo, para esse atributo de idade, o domínio são números inteiros. Não é para colocar um número fracionário aqui em idade. Por exemplo, eu tenho 15,5 anos. Tenho 10,9 anos. Não é isso. Então, domínio de idade podemos dizer que é um número inteiro. Já na média, nós podemos ver que são pontos flutuantes.
Então nós podemos dizer que o domínio de média é um ponto flutuante. Então tem média 3,21, média 2,89, assim por diante. Já no endereço é uma string, não é mesmo? Porque o endereço ele tem um texto. Então para cada atributo você tem um tipo. E o que é importante também você saber? Que o grau da relação é o número de atributos. Então, por exemplo, essa relação de aluno tem grau 7, porque você pode contar que tem 7 atributos. Nome, CPF, telefone, média, etc. E nós temos aqui 5 tuplas. Cada uma delas se refere a um aluno específico. A primeira tupla é do Bruno Braga, a segunda é do Carlos Kim e assim por diante. Então, o que são algumas definições formais? Uma relação é um conjunto não ordenado de tuplas, ou seja, a princípio não existe nenhuma ordem específica das tuplas, né? E também, por ser um conjunto, não existem tuplas duplicadas, ou seja, você não poderia instanciar um outro Bruno Braga com tudo exatamente igual, tá certo? Só pode ter um. E já os atributos eles possuem uma ordem, tá? Então, por exemplo, a gente definiu que nome, depois CPF, depois vem telefone. Então, ele sempre tem essa ordem entre os atributos. Nós chamamos essa parte vermelha de esquema da relação, ou seja, a definição da estrutura da relação, que é o nome da relação e os atributos e também os tipos de cada atributo. Já a parte em azul é o estado da relação, ou seja, a instância, né, da relação com todos os seus dados naquele momento, tá certo? A cada momento você pode alterar os dados. Pode ser que você remova um aluno, adicione um aluno, altere o endereço de um aluno, enfim. Então vamos falar a respeito do esquema da relação, ou seja, apenas referente à estrutura daquela relação. Você vai ter um nome da relação e o nome de cada atributo e seu respectivo domínio. Ou seja, se fosse para escrever numa linha só, a gente escreveria assim R, que é o nome da relação, abre parênteses e cada um dos atributos. Então seria como, por exemplo, nesse caso aqui do cliente, ó, olhando aqui em cima, né, cliente, seria cliente, aí você colocaria ID, nome, endereço, telefone, tá ok? E você também poderia especificar o domínio de cada relação, ou seja, cliente poderia ser um int, nome poderia ser um varchar11, depois a gente explica isso, mas é basicamente uma string, tá? Eu vou pôr string aqui por enquanto. Então, o endereço também é uma string e o telefone também é uma string. Isso aqui eu estou especificando então a minha relação. Então, retomando aqui mais uma vez. Isso aqui é o nome da relação cliente. Aqui, ID é o nome do atributo. 2 pontos. E aqui é o tipo do atributo ID, é um inteiro. Nome é o segundo atributo nosso aqui. E o tipo é string, e assim por diante. Endereço string, telefone string. Tá ok? Então, por exemplo, aqui ele diz que o domínio, a gente pode, uma notação para o domínio do atributo é D e nome. Por exemplo, D. Esse DID aqui, ou DCPF, é o domínio. E aí você pode dizer que é um conjunto de 11 dígitos. E o domínio do ID pode ser um número inteiro. Entendeu? De até entre um número inteiro positivo no intervalo 0 até 2 elevado a 31 menos 1, por exemplo, né? Você poderia fazer assim. Pronto. Então aqui ele está falando que o número
ID, o domínio do ID, do atributo ID, ele vai de 0 até esse valor aqui, que é 2 elevado a 31 menos 1. É um valor inteiro bem grande. Para quem já estudou programação, já estudou arquitetura de computadores, sabe que tudo no computador é limitado, né? E você pode definir então um número inteiro como sendo um valor nesse sentido aqui, que é o valor do maxint, né? Na linguagem C, por exemplo, que é um valor de um inteiro de 32 bits, o valor máximo positivo dele. Muito bem, então isso aqui então é o domínio de cada atributo. Então ele diz aqui, né, que dentro de cada tuplo o valor de um atributo deve ser um valor atômico desse atributo, né? Então você não poderia ter, por exemplo, no seu campo de CPF, né, obviamente, ou do ID, você não poderia colocar o ID assim, o ID do fulano tem ID 34,45, quer dizer, você não sabe se é o 34 ou 45, ele tem os dois ao mesmo tempo. Isso daí não é permitido, tem que ser um valor atômico e único, entendeu? O ID 34, por exemplo. Isso é meio óbvio, mas é sempre bom reforçar, né? Notação usual de um esquema, né? Bom, como eu já mostrei para vocês, ó, esse aqui é uma notação usual, né? Então a gente poderia ter livro, aí essa relação livro tem aqui os seguintes campos: atributos ISBN, título, autor, ano e categoria. E os tipos são todos strings, tá? Aqui o campo ano ele definiu como integer apenas. E aqui a categoria também é um string. Ok. Bom, então um exemplo, né, de relação e o estado da relação está aqui, né? Nesse estado da relação livro você tem 3 tuplas. A primeira se refere ao livro Vidas Secas, a segunda se refere ao livro Agosto, de Rubem Fonseca, nunca li. E o terceiro, Micografia, de Robert Hooke, também nunca li. Só li esse primeiro aqui um pedaço, né? Aquele famoso resumo do vestibular. Tá ok? Bom, pessoal, então vamos seguir em frente. Definição formal de uma relação é uma instância de relação, né? Então vamos falar aqui, por exemplo, aqui ele está dizendo que o Rzinho de Rzão é uma instância, por exemplo, é uma instância da relação R. Então, por exemplo, aqui a gente tem a relação livro e a gente tem a definição da nossa da estrutura, né, da nossa relação, como foi explicado lá no começo do esquema da relação, né? Então isso aqui é a forma textual da notação textual do esquema da relação, que nada mais é do que essa parte vermelho, tá certo? Então o esquema da relação é como se fosse a estrutura, define os atributos, os domínios. Agora a instância é a parte em azul, ou seja, são os dados propriamente falando, que naquele momento estão na relação. Então, a instância, por exemplo, da relação livro é essa parte aqui que a gente está vendo, esses 3 livros, tá ok? Então agora nós vamos ver uma definição formal, ou seja, uma linguagem de notação para você dizer a respeito dessa instância da sua relação. Então aqui ele chama isso de Rzinho e Rzão, tá? Depois você pode ler com calma aqui, mas eu já estou dizendo do que se trata, né, na prática. Então é uma definição formal. Rzinho é um conjunto de n tuplas. Cada tupla aqui a gente chama de T1, T2 até Tn, tá? E cada tupla, ou seja, Ti, é uma lista ordenada de valores T, V1, V2, Vn. Cada valor Vi é
um elemento de DOM aí, né? O que é isso aqui tudo? Isso aqui é o domínio, tá? Vocês lembram que a gente acabou de falar? Então, esse aqui é o domínio daquele atributo. O que eu estou querendo dizer? Exemplificando. Por exemplo, livro. Ai, desculpa. Voltou muito. ID integer, vamos supor. E nome e título string. Vamos supor só isso aqui, tá ok? Só para explicar. Ele está querendo dizer o quê? Que cada tupla, aqui ó, é uma lista ordenada de valores. Então vamos supor, você tem a primeira tupla que é 1 e o título é Vidas Secas. Aí você tem outro livro, que é a tupla 2, que o título é Como Aprender Bancos de Dados. E o 3 é Sendo um Mestre da Programação C++. 4 é Aprenda Python em 3 dias. Enfim, você tem 4 livros. Aí ele está querendo dizer o quê? O primeiro é a tupla 1, o segundo é a tupla 2, o terceiro é a tupla 3, enfim. E o quarto é a tupla 4, que é a tupla N aqui no caso, que é o número de tuplas que a gente tem, entendeu? Tupla N. Para cada um deles você tem V1, V2, até Vn, cada valor é um valor do elemento de domínio. Ou seja, ele está querendo dizer o quê? O primeiro domínio de ID a gente sabe que é o quê? Integer. Então ele está querendo falar aqui. O V1 de T1 é integer. O V1 de T2 é integer. O V1 de T3 é integer. E assim por diante. Ou seja, cada valor da tupla corresponde exatamente ao domínio especificado na estrutura para aquele atributo, né? Por exemplo, se fosse o valor 2 de T1 é string, porque esse valor aqui tem que ser uma string. Enfim, ele está dizendo que a anotação para isso será dessa forma, tá bom? E ele usa assim, ó, TAI ou T.ai para acessar o atributo aí da tupla T. Ou então TI para acessar o atributo na posição I. O que isso quer dizer, pessoal? Ó, é uma anotação, entendeu? Então é uma linguagem, como se fosse uma programação. Então, TAI, dessa forma aqui, ó, ele está dizendo o quê? Que a tupla T, vamos supor que T1, e o AI é o campo, o atributo, ou seja, TI ID. TI ID, T1 ID, qual que é o valor disso aqui? Me respondam vocês, olhando para aqui. É 1, né? T1, ó, ID se refere ao primeiro campo, é 1. E T1, título. Qual que é o valor? Tá aqui, né? Vidas secas. Legal. Agora vamos ver outra pergunta. T3 ID é o que? T3 ID é 3. Outra anotação que ele fala é esse aqui, ó, também pode funcionar. T3.título. Qual que é o valor disso, então? É esse aqui, né? Sendo mestre da programação, C++. Enfim. E ele também diz aqui que você pode usar TI para acessar uma posição na posição daquele atributo. Ou seja, se eu colocar T1, T4 na posição 1, você se refere ao primeiro atributo dele. Que o primeiro atributo é o ID, então 4. Se eu colocasse isso aqui, seria já esse segundo atributo aqui na ordem, porque os atributos têm uma ordem, tá correto? Bom, então
Essa é uma notação. Nós vamos utilizar bastante em álgebra relacional, então gostaria que vocês se familiarizassem com isso. Então aqui ele dá exemplos. Por exemplo, considere essa dupla aqui T. Então na dupla T, acessando o campo categoria, qual que é o valor? Romance, porque você vê que a categoria aqui é o último atributo do livro. Tá? Então é esse aqui, romance. E o ano? O ano está aqui, é o segundo último, 1938. E T2, aqui ele usou o posicional, ou seja, o segundo atributo. Vidas secas, né, que é o título. Beleza, pessoal? Espero não ter tido nenhuma dúvida de como acessar os campos de uma tupla. Ele também propõe uma anotação alternativa onde você especifica cada campo. Então aqui ele especificou uma tupla, onde ele diz cada nome de atributo e o valor. Nesse caso a ordem não importa, né? Então ele coloca isso aqui. E ele poderia até mesmo nesse caso aqui, ó, você poderia trocar. É tudo a mesma coisa, a ordem não importa mais. Você poderia ter essa situação aqui. ISBN, categoria, autor, ano, título no final. Por quê? Já que você está pondo qual que é o campo e depois você coloca o valor daquele campo, você não precisa da ordem, tá bom? É isso que ele está querendo dizer. Você também pode especificar dessa maneira uma tupla. Ok, pessoal, até agora então nós estudamos as tuplas, como acessar os campos. Espero que tenha entendido até então, né? E agora vamos estudar sobre valores nulos. Então, olha aqui. Um valor nulo é usado para representar valores que são desconhecidos em certas tuplas. Ou então, não se aplicam àquela tupla. Dá uma lidinha nesses exemplos. Por exemplo, se você tem no banco de dados, aí você tem naquela relação o atributo telefone comercial. Mas a pessoa é um estudante, ela não tem um telefone comercial, então você pode atribuir um valor nulo naquele campo. Ou então pode se tratar de um valor desconhecido. Por exemplo, telefone residencial para o aluno. E pode ser que você simplesmente não conheça o telefone residencial dele, ou ele nem possua, não informou isso, é desconhecido, né? Pode ser que no seu banco de dados o único telefone obrigatório seja o telefone móvel, que é o mais comum hoje em dia, né? E o telefone residencial é um campo opcional. Às vezes você possui, às vezes você não possui. Legal? Então, sumários de conceitos até agora. Espero que vocês tenham entendido que uma relação se refere à tabela, o atributo se refere ao cabeçalho da coluna, o domínio se refere a um tipo de dado daquela coluna, ou seja, daquele atributo. Uma tupla é uma linha da tabela. Um esquema da relação é uma definição da tabela. E um estado da relação é uma tabela populada, né? Um estado da relação é aquela tabela cheia de valores naquele momento. Então vamos lá. Chave. Esse é um conceito também bastante importante, nós vamos utilizar. Pode cair na prova. Então, a chave serve um valor invariável no tempo para uma tupla. Por exemplo, CPF. Você não muda o CPF de uma pessoa, não é mesmo? Ou então, por exemplo, na universidade cada curso tem um código. Esse código de curso nunca muda.
Cada curso sempre vai ter aquele código, tá certo? Ou então, por exemplo, cada pessoa também tem um RG. Esse RG é sempre um único RG, né? Não muda depois de um tempo. Tá legal. Então, o importante de chave é que trata-se de um conjunto de atributos, de um ou mais atributos, que permite identificar unicamente uma tupla. Ou também nós chamamos de univocamente uma tupla. Tá legal? Então, por exemplo, aqui, cada curso, cada disciplina tem um código. Então, código 4620 para fundamentos de computação, 4622 para computação aplicada, assim por diante. Muitas vezes você utiliza números sequenciais no seu banco de dados para representar valores de chave para uma tabela. Então, como é o caso aqui, esse código parece que ele é um valor simplesmente sequencial. Cada nova disciplina que é criada é atribuído um código que é sequencial. Então, esse tem 4620, 4622. Se nós criássemos um novo curso aqui, uma nova disciplina, ela viraria 4623, por exemplo. E aí você pode até perguntar, e o que aconteceu com 4621? Ele pode ter sido excluído, né? Pode ter sido uma disciplina que foi removida do catálogo permanentemente. Então, aí aquele código nunca mais existe aqui. Porém, a gente nunca mais vai criar uma nova entrada aqui com aquele mesmo código, entendeu? Isso que nós queremos dizer que o código é único. Mesmo se ele for removido, você nunca vai criar um outro nome para o mesmo código. Então nós temos aqui 3 conceitos importantes em chave: superchave, chave candidata e chave primária. Você precisa saber o que é cada um e pode cair na prova. Vamos lá. Primeiro é o superchave, é um conjunto de um ou mais atributos que, tomados coletivamente, nos permite identificar unicamente uma tupla da relação. Por exemplo, número chassi aqui da relação carro é uma superchave? Sim, porque cada carro só possui um número chassi diferente. Marca é uma superchave? O que vocês acham? Não, né? Por quê? É só você ver aqui que já tem vários carros que é Volkswagen, Chevrolet. Então não é uma superchave. Não permite identificar unicamente cada entrada, cada carro. Não pode ser identificado unicamente por sua marca. Você pode falar assim, aquele carro, por exemplo, algum carro ocorreu atropelou alguém e saiu correndo. Aí você vai falar policial, é um carro Volkswagen. Ajudou ele a encontrar qual carro que é? Não ajudou muito, né? Porque tem muitos carros Volkswagen. Agora, se você falasse da placa ou do número do chassi do carro, com certeza ajudaria a identificar unicamente aquele carro. E esses 3 conjuntos formam uma superchave? Aí eu preciso dizer para vocês que a superchave ela também tem uma propriedade, né? Então, assim, mesmo que a marca não ajude, você consegue identificar se você tiver esses 3, né? Então você tem a placa, tem o número chassi, tem a marca. Sim, é uma superchave porque você consegue identificar aquele carro unicamente. Então isso vai até... Guardem esse valor aqui, porque eu quero falar aqui da superchave mínima agora. Então guardem bem esse exemplo aqui, onde você tem essa marca. Na verdade você percebe que nem precisaria dela, né? Se você tivesse a placa, você já está identificando unicamente. Se você tiver o número do chassi também. A marca você nem precisa. Agora olha o seguinte.
Esquema da relação. Agora vamos falar sobre chave candidata. Você percebe que uma relação pode ter mais de uma chave. Por exemplo, tanto placa quanto número chassi identificam unicamente o carro. Então cada uma delas é uma chave candidata. E esses três aqui é uma chave candidata? Não. Por quê? Chave candidata tem essa propriedade de superchave mínima. Toda chave candidata é uma superchave, porém, além disso, ela é uma superchave mínima. Ou seja, não pode você chega num estado onde não pode remover nenhum atributo e ainda assim mantém a condição de restrição de exclusividade na condição. Ou seja, você consegue identificar unicamente aquela entidade, aquela linha. Por exemplo, então chave candidata não, porque você pode remover marca, você pode remover número chassi e manter somente placa, e aí sim você tem uma condição de mínima, ou seja, você não consegue remover nenhum atributo para ainda assim formar uma chave. Então espero vocês tenham compreendido a diferença. Superchave é sempre que você consegue identificar unicamente. Agora, chave candidata, além disso, você tem que remover todos os atributos que não são extremamente necessários, né? Então você remove marca, e aqui entre placa e número chassi ambos conseguem ser chaves candidatas. Então você precisa remover um deles e manter somente o outro, para que assim cada um deles é uma chave candidata diferente. E chave primária? Chave primária é o seguinte: após você verificar todas que são chave candidatas, você escolhe um para ser chave primária. Então você pode escolher ser a placa aqui no caso. Você poderia ser o número do chassi? Também poderia, mas nesse caso ele escolheu placa. Então, quando você escolhe uma chave primária, é comum você inclusive sublinhar aquele atributo. Então, atributos da chave primária recebem sublinhado. E a chave primária ela é utilizada muito no seu banco de dados. Então, é utilizada como referência a partir de outra tupla. Identifica cada tupla de forma única, né? Então, chave primária distingue uma tupla das demais dentro da relação. É aquela chave que você vai utilizar principalmente para distinguir as tuplas dentro de uma relação. Bom, nós vimos até agora a respeito das chaves, né? Nós vimos das chaves superchave, chave candidata e chave primária. Não é tão simples no começo, então para quem está vendo isso pela primeira vez, vale a pena realmente buscar fazer mais exercícios e reforçar esse conteúdo, né, de chave superchave, chave primária e chave candidata. Agora nós vamos adentrar num outro passo, né, numa outra parte, que é a respeito de restrições do modelo relacional. Então são condições que devem ser mantidas por todos os estados válidos da relação. Tá legal? Então eu vou dar um pause agora no nosso vídeo, porque até agora nós já completamos uma videoaula bastante extensa, né? Já tem bastante conteúdo, e eu gostaria que vocês pensassem e revisassem a partir do que estudaram até esse momento, né? Então vou finalizar essa parte 1 do vídeo e vou iniciar a parte 2 do próximo vídeo. Tá legal? Que vai começar a partir dessa parte mesmo, restrições e modelo relacional. Então, ok, parte 1 termina agora.